E aí, pessoinha, tudo bem? É o seguinte, eu tive um pequeno problema. Eu não consegui upar o vídeo todo, então eu vou dividir ele em duas partes, tá? Então eu vou colocar uma parte chamada de parte um e depois eu vou upar a segunda parte e espero conseguir colocar o link adiante aí, beleza? Vamos lá então. Tudo bem com vocês, meus amores e minhas amoras? Vamos tentar uma coisa nova aqui? Vamos tentar uma videoaula para assim, pelo menos vocês terem as minhas reações enquanto eu faço uma breve explicação. Bom, essa aqui é a nossa habilidade de ensino fundamental, nono ano, geografia, habilidade 6. Nas aulas anteriores, nós passamos pela queda do Muro de Berlim, na qual eu fiz um mapa mental, um mapa conceitual com vocês sobre o Muro de Berlim e um mapa mental, um mapa conceitual sobre a Guerra Fria, que aí nós definimos que de um lado nós tínhamos, durante a Guerra Fria, nós tínhamos o socialismo da União Soviética e o capitalismo dos Estados Unidos, beleza? Além disso, definimos muito bem que a Alemanha, como sanção por ter perdido a Segunda Guerra Mundial, foi dividida inicialmente em quatro partes, mas no fim das contas acabou sendo duas partes, beleza? Que é a parte da União Soviética, que era a Alemanha socialista, e a parte regida pelos Estados Unidos, França e Reino Unido, que era a Alemanha capitalista. A cidade, a capital, Berlim, apesar de estar na porção socialista, ela também foi dividida. E para evitar as fugas das pessoas do lado socialista para o lado capitalista, a União Soviética construiu um muro gigantesco, enorme, circundando a cidade para evitar que as e vigiou o muro para evitar que as pessoas tentassem pular o muro, beleza? Então aqui tem aquele videozinho que eu passei para vocês em aula ainda, quando a gente era feliz e não sabia, né? Em aula ainda, aquele vídeo da BBC que eu expliquei que era uma alemã que morava na Inglaterra e ela falando em português. Lembram disso, né? Com certeza lembram que a moça era muito bacana, né? Beleza. Depois disso, eu trouxe para vocês, já entre abril e maio, eu trouxe para vocês essa atividade 4, as mudanças no cenário mundial e o processo de globalização. Aqui fala do fim da Guerra Fria, da queda da União Soviética, da queda do Muro de Berlim. Aqui mostra o mundo conectado e nós tínhamos 4 perguntas. Analise a imagem e explique o que representam essas linhas e os pontos luminosos. Pontos luminosos são os pontos de conexão e as linhas são as conexões. É como se o mundo fosse uma teia, como se o mundo estivesse interconectado, estivesse entrelaçado, beleza? Identifique as regiões do planeta que apresentam maior intensidade de luz. O que elas revelam? Maior intensidade de luz. Destaca aos olhos ali Estados Unidos, umas pequenas porções na América do Sul, mas destaca mesmo aos olhos Estados Unidos, Japão, Coreia do Sul, uma boa porção ali na China e a Europa, que são os pontos o quê? Mais ricos. Então tem maior circulação, tem maior conexão, se circula mais. E nesse circula mais a gente se refere a tudo. Pessoas, dinheiro, produtos, beleza? Então é onde acumula mais o quê? Mais riqueza, tá? A globalização difunde a ideia da existência de uma aldeia global do encurtamento de distâncias. Do encurtamento das distâncias, eu vou explicar um pouquinho mais para frente, porque tem uma imagem nos slides que eu vou retomar a questão do encurtamento das distâncias. Mas esse encurtamento das distâncias é uma poesia, é uma licença poética. Por quê? Porque a distância em si ainda é a mesma. De uma cidade na América para outra cidade na Europa, a distância física ainda é a mesma. Mas a sensação de percorrer essa distância é mais rápida, é mais curta. Por quê? Por que será, meus jovens padawans? E vamos para a última questão, que é: indique quais as outras expressões relacionadas à globalização que você conhece. Aí, pessoal, o que você conhece relacionado à globalização? Quais expressões? Principalmente estrangeirismos, né? Porque a gente vive num mundo extremamente conectado, culturalmente também a gente acaba usando os estrangeirismos na nossa
no nosso dia a dia, beleza? Vamos para pro próximo slide. Só com a força do pensamento aí, eu vou passar o slide. Passou. Ah, beleza. Aí tinha os, aí tinha os textos. 1, 2 e 3. Os caras deram uns nomes bem legais para os textos, né? 1, 2 e 3. O texto 1 que fala, dá uma opinião ali do secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, sobre que a globalização e o processo tecnológico geraram avanços econômicos sem precedentes. E depois a gente vem para o texto 2, que a gente fala do mundo interconectado. Continua no texto 2, deixa eu ver. Texto 2 aqui. E vamos para o texto 3, que a pergunta se a globalização acabou. Vocês acham que a globalização acabou? Então vamos lá. Como você define a globalização? Que é o que eu vou pautar nos próximos slides. Vamos fazer um mapinha conceitual. 3 características do processo de globalização, também vai ficar bem claro nos nossos próximos slides. E vamos lá. Globalization. Vocês assistiram aquela aula lá da professora cantando? Ula, ula, tcha, tcha, tcha. Brincadeira, tá? Vamos lá então. Pessoal, a globalização, antes de mais nada, ela é um fenômeno econômico, político e social. Só que eu vou focar mais na questão econômica, porque você só tem acesso às tecnologias, só tem acesso às culturas de outros pontos do mundo porque é lucrativo. Se não fosse lucrativo para as grandes indústrias, se não fosse lucrativo para as grandes empresas, você não teria acesso. É simples assim, beleza? Só isso, tudo bem? Então, tranquilo. A globalização é um fenômeno econômico, político e social. Vamos pensar, então, que ela é resultado dos avanços ocorridos na Guerra Fria, que ocasionaram a Revolução Tecnológica, beleza? Guerra Fria nós tínhamos de um lado União Soviética e Estados Unidos, e do outro lado Estados Unidos, ambos investindo em avanço tecnológico, a corrida espacial, a corrida armamentista. Muitas das tecnologias que nós usamos hoje foram geradas nesse período. Pensa, cara, corrida espacial. Mandaram os caras lá pra Lua, mano. Será que alguns dessas inovações tecnológicas os caras não se apropriaram? E será que eles não adaptaram e não geraram produtos pra gente consumir? Será que nesse exato momento eu e você não estamos nos comunicando devido a um desses produtos? Por exemplo, a internet, que é a rede mundial de computadores, beleza? Então a Guerra Fria teve intenso investimento em novas tecnologias, tanto União Soviética quanto Estados Unidos, um para surpreender o outro. Por que os caras faziam isso? Porque eles estavam em um confronto que era indireto. Eles tentavam conquistar novas áreas de influência. Era um período em que os dois países tinham tensão de guerra, mas não entravam em confronto. Por isso era a Guerra Fria. Mano, a Guerra Fria não é porque os caras ficavam o dia inteiro no ar-condicionado, não, meu. É porque os caras não entravam em confronto, assim, ó, na porrada, tá ligado? Beleza. Eu gosto muito desse tema, hein? Vamos lá, então, continuando. Nos avanços da Revolução Tecnológica lá dos anos 70, nós tivemos a evolução dos meios de transporte e comunicação. Beleza? Cadê meu... ok. Nós tivemos a evolução nos meios de comunicação e transporte. Meios de comunicação, para mandar uma carta, cara, a gente tinha que escrever, levar no correio. O cara do correio catava essa carta, essa miserenta dessa carta, botava num borná e subia num cavalo e ia andando, tá ligado? Andando, o tio tá suando. Botava num borná e ia andando, tá ligado? Aí essa carta até chegar lá onde você tava mandando essa carta, a pessoa ler, responder, meu filho do céu, era dias, às vezes mês, para essa carta chegar. Comunicação. Hoje, mano, a gente se comunica instantaneamente. Hoje a gente tem redes sociais, tem Twitter, vocês não usam Twitter coisa de velho, né? Mas tem Facebook, tem Instagram, tem WhatsApp.
que mais que tem? Tem um tal de Discord. A molecada tá me pedindo para instalar um tal de Discord. Eu já falei para eles que eu não concordo, eu discordo, eu não quero instalar isso daí, beleza? E nos meios de transporte, pensa quanto tempo os portugueses demoravam para chegar aqui no Brasil quando eles descobriram, beleza? E hoje em quanto tempo a gente leva? Cara, pensa, nós moramos em Ilha Solteira. Pra gente chegar em São Paulo hoje de carro, vai aí, tá estourando aí umas 8, 10 horas, dependendo do tipo de transporte que você estiver usando. Agora pensa, há alguns 100 anos que tinha que ser na carroça. Se você pegasse uma estrada de terra boazinha, bacaninha, legalzinha, chegava rápido. Se você não pegasse essa estrada de terra boazinha, bacaninha, chegava menos rápido. Rápido quer dizer assim, dias, tá? Porque o cavalo tem que parar, tem que descansar, o cara não aguenta ficar o tempo todo lá, né? Todo mundo tem que descansar, né? Tem tudo isso aí, beleza? E aí é onde a gente entra nesse mapinha aqui, que é o mapa do encolhimento do mundo, beleza? Vamos dar um toque nele aqui, ó. Olha lá, ó, de 1500 a 1840, a maior velocidade que os caras tinham era barco à vela, que andava quanto? O meu pedestal tá na minha frente aqui, ó. 16 km por hora no máximo. Mano, de 1500 a 1840, beleza? O tempo passou, de 1850 a 1930, as maiores velocidades que os caras tinham era o barco, as locomotivas a vapor, que atingiam até 100 km por hora, e os barcos a vapor, que atingiam até 57 km por hora. Era um sisteminha que botava ali fogo, queimava, levantava o vapor gerava pressão e movimentava uma série de engrenagens e fazia o barco, o navio andar. Beleza? Tranquilo? Pensa na válvulazinha ali da sua panela de pressão. Pensa que aquilo ali é uma engrenagem e aí você conecta ali não vai fazer isso, hein? Aí você conecta ali um sistema de correias e polias e uma coisa vai movimentando a outra. Vocês querem? Levanta a mão aí. Levanta a mão aí que eu vou saber se vocês estão com dúvida. Ninguém? Então beleza, vamos continuar. A partir dos anos 1950, lembra a Guerra Fria foi de quando? No final da Segunda Guerra Mundial até o final dos anos 80, até o início dos anos 90, beleza? Então, ó, ali já coincide, cara, com a Guerra Fria, mano, ó. Nos anos 1950 já surgem os jatos de passageiros que podem atingir até 640 km por hora. Então pensa, uma distância que deveria ser percorrida lá no século XVI até o século XIX, por até no máximo 16 km por hora, agora os caras conseguem atingir por até 640 km por hora. Vocês perceberam como é que o negócio está cada vez mais rápido? Beleza? Ali nos anos 1960, já temos os jatos de passageiro que podem atingir até 1.100 km por hora. Beleza? Tudo bem até aí? Percebeu que o mundo vai diminuindo assim, ó? Não é porque a Terra vai ficando plana. Não. Não é porque a Terra vai ficando menorzinha. Não, de novo. É porque a nossa sensação de cumprir essa distância é de ser mais rápido. A gente tem maior velocidade no processo, então a gente não percebe a distância. Então a velocidade comprime o espaço. Beleza? Tudo bem? Lembra da lógica da carta. Lembra da lógica de ir daqui em São Paulo, hoje em dia de avião, se você for ali em Três Lagoas e pegar um avião, você vai chegar em São Paulo em meia hora, 40 minutos, talvez. Se for de carro, que ainda é um meio de transporte que é até rápido, né? Vai demorar horas. Agora imagina há alguns anos, algumas décadas, se fosse de charretinha, de 16 km por hora. Beleza, vamos voltar lá para o slide. Tranquilo até aí? Tudo bem? Então, a globalização foi ocasionada pelo avanço dessas novas tecnologias. E essas novas tecnologias, a gente não pode esquecer que trouxe mais velocidade, tanto para a comunicação quanto para o transporte. Beleza? Tudo bem? E por que isso é importante? Por um motivo muito simples. Beleza? Então, até aqui nós vimos
o que é... Olha aqui que eu fiz no Ctrl, ó. Bom, a primeira parte acabou. O bobão aí tá brincando com o Ctrl. Vamos lá para a segunda parte. Tranquilo? Fechou? Beleza, então.